Olá, então, sejam bem-vindas aí, minhas queridas e meus queridos do Brasil inteiro que estão nos ouvindo hoje no SinceronasCast. Hoje, em especial, eu tô com a Natália King, que foi minha colega de escola. Há muitos anos atrás, a gente foi colega, nos formamos no ensino médio juntas e fomos também, acho que no fundamental, né? Sim, acho que desde a primeira série. Desde a primeira série, a gente sempre foi colega. Então é um prazer te ter aqui comigo, muito bom poder contar contigo e poder falar um pouquinho sobre a tua profissão de jornalista, que é uma profissão bem legal, assim, e tem muitas coisas de improviso. E também é uma forma da gente conseguir comunicar as coisas para as pessoas, então também é uma profissão que traz informação, né, pra gente. Então, vamos começar, que eu quero saber um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, como é que tu começou, né, e como é que tu chegou lá, como é que tu escolheu essa profissão de jornalista. Sim. Letícia, obrigada pelo convite, adorei estar aqui, é o meu primeiro podcast, por incrível que pareça, estou me sentindo muito honrada de estar aqui e de rever, né, que a gente só se fala pelas redes sociais. Isso. Fazia muito tempo que a gente não se via pessoalmente, Isso né, aí. Então adorei o convite, obrigada, né, prazer estar aqui com todo mundo que está nos assistindo. Isso aí. Também. E assim, uma coisa muito importante que tu falaste agora, essa questão da informação, e principalmente nesses últimos anos, né, dessa questão de fake news, de muita informação falsa rolando por aí, as redes sociais vieram para ajudar nesse processo, né, tanto para disseminar fake news, como também para ajudar a desmentir. Muita gente junta, assim, a questão da pandemia piorou muito isso, então o nosso papel ainda se tornou ainda mais importante, né? A questão dos jornalistas, principalmente quem trabalhava em veículo de comunicação, que era o meu caso na época da pandemia, né? Mas vamos lá, vamos contar o início disso tudo. Uhum. Eu acho que eu sempre fui jornalista, né? Sempre fui muito comunicadora, assim. Quando eu era pequena, meu pai tem vários vídeos meus com 4 anos de idade, entrevistando as pessoas na minha família, sabe? Narrando eventos. Então, sempre foi muito divertido pra mim. Ele tinha uma câmera, que era um negócio desse tamanho, do tamanho disso aqui, assim. Enorme. Gigante. E ele tava sempre me gravando, ele curtia isso também. Meu pai é muito comunicador, ele participa de uma rádio hoje lá em Pelotas até. Sim. Então, ele sempre gostava disso comigo. Meu irmão era mais fechado e eu era, exibida. Bem despachada. Bem despachada. Então, sempre, desde pequena. E até no colégio, quando a gente estava no 3º ano, vestibular, eu nunca pensei em outro curso. Eu cheguei a fazer o vestibular, né? 2003, né? Sim. Vestibular para turismo também, na época. Cheguei a passar na primeira fase, que tinha aquelas fases da federal, né? E eu passei na primeira fase, mas não era o que eu queria, né? Sim. Eu queria era cursar jornalismo. E aí, passei também. Aí eu falei, pai, é isso que eu quero pra mim. Não adianta fazer outro curso e, né? Ser infeliz. Ele embarcou no sonho comigo lá, né? E desde o início, assim, dos primeiros semestres, eu já estava trabalhando dentro da universidade. Trabalhei na TV da Universidade Católica de Pelotas, né? Na TV UCPEL. E porque eu sempre quis televisão ainda por cima. Então, eu sabia o que eu queria já. Sempre soube. Trabalhei na TV UCPEL, aprendi meus primeiros passos dentro da televisão lá dentro, né? E aí, com isso, com o networking que a gente já faz lá desde o início, na faculdade, eu sempre conversei isso com estudantes de jornalismo. O networking começa dentro da sala de aula. Com certeza. Né? Ainda mais nessa profissão. Eu consegui trabalhar na Embrapa Clima Temperado, lá em Pelotas, no estágio, ainda era estudante, né? E foram 2 anos e meio, onde eu aprendi muita coisa, muito grata também a eles, foi muito legal. Aí, em seguida, me formei, aí eu viajei, passei 1 ano viajando, porque eu morei em Londres em 2008. Eu me formei em finalzinho de 2007, passei viajando, trabalhando também em Londres, inclusive trabalhei numa revista, foi bem bacana. Ah, que legal. Foi bem legal, uma experiência bem bacana. Sim. E aí, quando eu voltei em 2009, né, eu fiquei um pouco perdida, assim, sabe? Eu não queria ter voltado, mas precisava, porque aquele ano era o ano sabático, como a gente diz, né? Por mais que eu tava trabalhando, tava ralando bastante, mas foi um ano sabático, né? Um ano privilegiado. E aí eu voltei, precisava trabalhar, precisava fazer alguma coisa da minha vida, né? Sim. E aí eu consegui entrar também por esse networking na antiga TV Nativa, que era afiliada da Record em Pelotas na época. E foi o meu primeiro passo, assim, numa televisão aberta, né? E foi ali que eu tive também experiências ótimas, colegas que cresceram comigo lá dentro, que hoje trabalham em grandes emissoras, já trabalharam ou trabalham em grandes emissoras. E aí foram 2 anos e meio ali. E aí, em setembro de 2012, eu já estava um pouco cansada, queria novas oportunidades, assim, sabe? Eu fiquei sabendo também, um amigo meu, jornalista da Zero Hora, na época, lá em Rio Grande, fiquei sabendo que tinha uma vaga de freelancer
na RBS de Rio Grande. E assim, eu sempre quis trabalhar na RBS. Uhum. Acho que cada jornalista tem o seu perfil, né? Eu falo de televisão, né? Que é o meu nicho ali. Cada jornalista tem o seu perfil e sabe onde se encaixa. E eu sempre achei que o meu estilo de fazer era um estilo da RBS. Eu sempre assistia, sempre gostava, sempre dizia, ó, vou trabalhar aí um dia. Aí eu me inscrevi para essa vaga. A Julieta Amaral, que era minha chefe lá, me entrevistou, enfim, gostou do meu material, fui aprovada aqui em Porto Alegre, porque tinha todo esse processo, né, uma burocraciazinha, assim. E aí fui com a alma aberta, assim, sabe, coração aberto. Foram 6 meses, né, era um freela de 6 meses, eu sabia que tinha essa duração. Sim. Só que quando eu tava lá 3 semanas, digo, quando a gente tá no lugar certo, na hora certa, né? Quando eu tava lá 3 semanas, uma das minhas colegas pediu demissão. E aí eu falei, essa vaga vai ser minha, né? Aí tu foi atrás. Não, eu brinco que eu trabalhei que nem um camelo, sim, sabe? Sim. Pra mostrar pra minha chefe que eu merecia aquela vaga, que eu tinha que estar lá. Sim. E ela é sensacional, assim, é uma mãezona, e ela também, ligada no 220, eu também. Então a gente trabalhava as duas, assim, horrores, e ela me adorava. Sim. Só que precisava fazer uma prova pra entrar. Não era simplesmente gostei de ti, do teu trabalho, não. Precisava passar por uma prova de conhecimentos gerais, português e uma língua estrangeira. Passei na prova e aí fiquei. E aí foram, assim, anos sensacionais. No total de RBS foram 9 anos, né? Total de carreira em televisão, 13. Que foram com os anos da Record, né? Da TV Nativa. Mas na RBS, que eu posso dizer que foram os principais, né? Onde eu estava mais segura, mais profissional. Foram 9 anos. 6 anos. Eu boto 6 e 3, assim, mais ou menos. Foram quase 4 aqui em Porto Alegre, um pouquinho menos de 6 em Rio Grande, mas no total ali 9 anos. 9 anos. Foram 4 mais ou menos aqui em Porto Alegre e 6 ali, 5 e pouco em Rio Grande. E só experiências boas, tem muita história boa pra contar, tá? Só coisa boa. Então tá, Natália, mais uma questão que eu acho que é de curiosidade das pessoas também que estão nos assistindo. Como é que vocês conseguem decorar textos para entrar ao vivo? Porque vocês têm, assim, às vezes uma folhinha, assim, bem pequenininha, que vocês dão uma espichadinha do olho, assim, dão uma olhadinha para ver o que é. Mas deve ser um papelzinho desse tamanho, assim, que eu não sei como é que vocês se acham naquilo. Não, já me aconteceu de estar com um papel na mão, caiu um mundo de chuva. E o papel já era. Já era. E aí, aqui, ó, improviso que tu falaste. Tudo é a prática, né? Tudo é a prática, né, Lê? Então, assim, a gente vai ganhando cancha, a gente vai ganhando jogo de cintura. Eu acho que jogo de cintura é uma coisa que eu aprendi muito com a minha profissão. E pra tudo, assim, sabe? Jogo de cintura porque a gente tem que conseguir fontes, a gente tem que conseguir informações, a gente tem que conseguir entrar ao vivo direito. Tudo isso demanda um jogo de cintura, né? Então, eu digo que eu desenvolvi isso pra minha vida e que hoje já faz parte de mim. Ter o jogo de cintura pras coisas. E pra isso também, pra ao vivo também. Nossa, já me aconteceu muita coisa. Hoje em dia não, né? Desde que eu vim pra Porto Alegre, assim, trabalhar na RBS, tudo no celular. Eu não tinha mais papel. Primeiro que é muita coisa pra estar na mão, sabe? Tá. E o celular às vezes me ajudava. Já cansei de entrar ao vivo com colegas me atualizando informação, eu falando e a pessoa me mandando informação, um dedo aqui, ó, no WhatsApp. Olha, o pessoal tá me mandando uma atualização. Então o celular já ajuda pra isso também, né? Porque no Bom Dia Rio Grande, que era o jornal que eu fazia principalmente aqui em Porto Alegre, né? Lá em Rio Grande também, mas como era no interior, a gente tem participação menor. Aqui em Porto Alegre, as equipes do Bom Dia Rio Grande, que tem 2 horas e meia de duração, da pandemia pra cá, nossa, assim, ó, a gente anda pra cima e pra baixo. São poucas equipes, 4 ou 5, nem 5 às vezes, assim. E a gente anda 2 horas e meia pra cima e pra baixo em Porto Alegre, mostrando as coisas que já estão programadas no dia anterior à produção do programa Marca. E coisas que vão acontecendo. Já cheguei assim, no lugar, teve um acidente, teve alguma árvore caiu, algum incêndio. Tem 1 minuto pra pegar a informação e entrar ao vivo. Então, assim, ó, eu cansei de ter, por exemplo, 5 ao vivos diferentes num jornal, assim. Então, como é que a gente faz? Eu pegava, antes na redação, chegava às 5 da manhã, o jornal começa às 6. Olhava todas as minhas laudas, como a gente fala, ali no programa específico pra isso. Olha, eu tenho ao vivo sobre isso e tal. Aí os 5 ao vivos, eu pegava os 2 primeiros, me mandava direitinho, botava no bloco de notas, organizava ali algumas ideias. E as outras 3 eu só ia vendo durante o programa. Então, qual era a minha técnica, né? Coisas que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Sim. Eu acho que decorar hoje em dia não é mais a palavra. Se tu decora, esquece uma vírgula, já era. Sim. Tem que entender do assunto. Então, o que eu tentava, então, decorar? Eu fazia tópicos. Então, assim, eu sabia que tinham 5 tópicos principais ali de tal assunto que eu precisava falar. Então, eu desenvolvia a partir dali.
números, esse tipo de coisa, datas. Nunca fiz questão de decorar esse tipo de coisa, porque não tem porquê. Eu prefiro olhar no meu celular e dar um dado certo do que decorar e falar bobagem, né? Falar errado. Falar errado. Já aconteceu de esquecer informação no ar? Já. E aí, tudo isso a gente desenvolve técnicas também. Retoma alguma coisa que tu já falou sobre o assunto, traz uma outra informação. Por isso também que é tão importante o repórter estar sempre estudando, sempre atualizado, sempre informado, porque a tua bagagem, né, de informação, tua bagagem cultural sobre determinado assunto pode fazer a diferença no ao vivo, né? Sim. Então é isso, assim, ó, eu nem acho que eu não tenho mais aqui, porque eu apaguei. Eu tava no meu bloco de notas, assim, tudo. Eu acho que eu não tenho mais da época da RBS. Não tenho mais. Mas, assim, gente, eu fazia... não tenho mais. Fazia tópicos. Tópicos, sabe? Ó, tem que falar sobre isso. E aí, no decorrer do jornal, ó, os 2 primeiros que eu já tinha feito, tá, já foi. Aí, no carro, indo pra pauta, eu ia olhando o próximo ao vivo, sabe? Tudo eu me mandava... Ou os editores me mandavam pelo WhatsApp também. Olha, teu próximo ao vivo é esse. E aí, a gente ia. E assim ia. Quando tinha entrevista... Eu preferia, às vezes, não ter entrevista ao vivo. Porque entrevista ao vivo também é sempre, assim, uma caixinha de surpresa. Tu não sabe o que a pessoa vai te falar. Não sabe se a pessoa fala bem, se fala mal. Algumas pessoas a gente já conhecia e algumas eram mais repetidas. Principalmente na época da pandemia. Mas, assim, e se não conhecia, não sabia o que ia render. Sim. Mas, eu vou te dizer que o que eu mais sempre gostei de fazer é o ao vivo. Mais do que reportagem produzida, muito mais do que estúdio. Eu não sou de estúdio, né? Não sou de ficar no estúdio apresentando jornal. Eu sou de rua mesmo, repórter de rua. Então, assim, eu sempre gostei de fazer ao vivo, justamente pelo frio da barriga, né? Sim, deve ser muito frio na barriga. Graças a Deus, as minhas experiências são praticamente todas, assim, ó. Olha, se eu posso te dizer que eu tive uma experiência muito ruim ao vivo, assim, que depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas as demais, mesmo as que deram errado, acabou que a gente converteu isso aí, reverteu e é uma coisa positiva. Sim. Pelo menos pra ser engraçado, né? Sim. Então, pelo menos dava pra render um meme, como a gente diz hoje em dia. Eu rendi alguns memes, posso dizer. Rendeu uns memes. Pandemia foi muito difícil também, assim. Pandemia foi um período bem complicado, mas histórico, né? Sim. Foi histórico pra gente, mas foram meses muito difíceis, assim. 2020, 2021, muito difíceis. Por tudo, pela questão da fake news, pela questão do ódio aos jornalistas. Não sei se tu lembra, né, como é que era, as pessoas invadindo os ao vivos. E pessoas descrentes nas informações, descrentes depois na vacina, e a gente segurando ali. Não foi fácil, assim, sabe? E eram notícias muito ruins todos os dias. Um soco no estômago. Então, assim, uma necessidade de ter uma saúde mental em dia ali, que olha... Muito grande. Muito grande. Eu tive algumas crises de ansiedade, olha que eu sou muito tranquila, sabe? Sim. Eu sou um pouco ansiosa por algumas coisas, mas não a ponto de ter uma crise de ansiedade, de não conseguir dormir, de sentir falta de ar, de achar que minha mãe e meu pai vão morrer por causa da Covid. Foi horrível aquilo ali. Acho que, né, a gente nunca tinha vivido algo igual. Então, consequentemente, o trabalho, a gente precisava se manter firmes, né? Porque todo mundo desesperado e a gente ali passando as informações que as pessoas precisavam saber. Todo mundo tava de olho na televisão. E era o que tinha pra fazer também, né? E era o que tinha pra fazer. Além das redes sociais, as pessoas... Foi muito interessante. Porque era uma época que as redes sociais bombando, as pessoas deixando, às vezes, um pouco de lado televisão. Mas foi a televisão, não só, né, claro, mas principalmente pela questão do ao vivo ali, né? Da credibilidade. A credibilidade voltou muito a ser valorizada. A credibilidade dos jornais, dos repórteres, de passar a informação correta do que estava acontecendo. E muita gente começou a voltar a assistir a TV aberta, porque sentia que era ali. TV aberta, ou então até a TV fechada, né? A Globo News da vida. Eu digo por mim, porque eu trabalhava na RBS Globo, né? Mas também tinham outros canais de comunicação de TV fechada que são muito confiáveis. Assim, profissionais ótimos. Sim. Então, a gente sentiu muito isso, assim. Mas também sentiu algumas coisas ruins, mas que tudo isso vem pra deixar uma casquinha na gente. Uma cascadura, assim, uma cascadura. Pra vida, é verdade. Então, como a gente tava falando ao vivo, qual é a tua pior experiência do ao vivo? Pra gente saber, assim, um pouquinho. Antes de falar dessa parte ruim, eu vou contar um dos últimos, inclusive. Que foi um meme, que eu virei meme na rodoviária de Porto Alegre. Era Natal, era feriadão de Natal. E eu tava na rodoviária ao vivo. Então, tu imagina, na rodoviária ao vivo no feriadão de Natal. Cheio de gente, cheio de história, cheio de gente divertida, engraçada, mal-humorada. E aí, eu digo que é um presente. Esse tipo de ao vivo é um presente pro jornalista que gosta de fazer ao vivo. Então, tu vai pra lá e começa a ir catando as pessoas ao vivo mesmo. Procurando as pessoas, conversando. Bom dia, a gente tá ao vivo no Bom Dia Rio Grande. E aí, ia perguntando, vai pra onde? O que tem aqui dentro da caixa? Tá com a família?
Eu adorava fazer esse tipo de coisa. Sim. E aí, um desses momentos, eu tava dando uma informação e veio uma senhorinha, do nada, assim. Oi, e aí eu vi que ela veio falar comigo, assim, e eu, já ia aproveitar, né? Sim. E ela, é do Samuel? E o Samuel é o Samuel Vettori, que é o apresentador da Record, do Balanço Geral, que é um queridão, é um meu amigo, inclusive, trabalhou comigo na NBS. E aí eu, não é do Samuel. E aí ela perguntou mais umas 3 vezes, é da Record? E aí ela, eu sempre assisto o Samuel, desenvolveu assim, por conta própria. Eu deixei ela falar, sabe? Mandei beijo pro Samuel, mandei beijo pra Record, tá todo mundo trabalhando, feliz, naquele Natal, todo mundo no mesmo, né, no mesmo barco. E aí virou meme, obviamente. Sim. E o Samuel mesmo postou nas redes sociais, todo mundo assiste a Record, né, aquela coisa. E, só que isso é super saudável, isso a gente, nossa, isso acontece direto, já aconteceu com outros colegas também. Então é super saudável, a gente sempre leva isso muito de boa. Mas o pior, eu digo pior porque realmente me fez muito mal, assim. Foi uma vez que a gente tava em Capão da Canoa, porque a gente fazia cobertura de verão pela RBS. Uma vez a gente se encontrou, lembra? Num hotel. Em Torres. Aquele hotel maravilhoso. Em Torres a gente foi. Aquilo eu tava na cobertura de verão. Sim. Só que a gente ficava, nosso hotel era em Capão da Canoa. Então a nossa base era Capão. Sim. E aí a gente viajava pras praias ali próximas, né? Então o ao vivo do Bom Dia Rio Grande era sempre em Capão. Dificilmente era em outra, porque o deslocamento era muito cedo. E aí a gente fez todo o jornal de Capão aquele dia. E já no finalzinho, assim, eu ia ir pra alguma das principais ruas ali de Capão, pra gente dar outras informações. E foi bem na época do auxílio emergencial da Covid, né? Eu tava de máscara ainda, inclusive. Né? Usava máscara direto. Eu saí da RBS, não tirei máscara ao vivo, porque é uma frustração que eu tenho. Não deu tempo. Eu saí antes do pessoal tirar. Sim. E aí a gente tinha uma fila enorme na Caixa Econômica Federal, o pessoal que ia receber. Mas é aqui, vamos dar essa informação, vamos mostrar ao vivo e tal. Eu comecei a falar, eu ia falar sobre emprego também. Uma oportunidade de emprego lá no Litoral Norte. E aí vem um homem, que eu tenho certeza que aquilo é muito planejado, né, gente? Eles sabem o que eles estão fazendo. Ele veio por trás de mim e começou a gritar muito alto. Eu não lembro o que ele tava gritando. Certamente xingando a Globo, xingando a RBS. Deve ser. Não era me xingando. Sim. Mas falando muito alto, eu tentei me concentrar nisso, só que aí não deu, né? Ele tava gritando muito alto. O que eu fiz? Eu me lembro que eu congelei, assim. Eu brinco hoje que se ele tivesse tocado em mim, porque ele tava muito preparado, ele não encostou em mim, ele tava muito perto, mas se ele tivesse me tocado, eu teria dado o microfone na cabeça dele. De tão focada que eu fiquei naquilo. Eu desliguei o microfone, na hora assim, desliguei o microfone pra não captar o áudio dele. E o meu cinegrafista baixou a câmera, assim, ele também, o Guto, maravilhoso, ele é muito ligado. Ele baixou a câmera. E o pessoal no estúdio, que era o Josmar, que estava apresentando. Ele foi ótimo, rapidamente cortaram, ele falou sobre a situação, né? Que não deixou a gente fazer o nosso trabalho e tal. Só que foi muito assustador ao mesmo tempo. Foram segundos, mas foi bem assustador. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se o pessoal que estava na fila ia se sentir inflamado com aquilo. Claro. Ia xingar junto. Sim. E podia se tornar um cenário de violência ali. Não sabia nada que podia acontecer. É verdade. Ou se eu me defender, graças a Deus ninguém fez nada. Até hoje eu penso que bom que ninguém falou nada. Graças a Deus. Quietinho. Sim. E o homem saiu xingando a gente. Aí o auxiliar que tava com a gente, o Ed, ele já tava com um tripé na mão. Se precisasse se defender ou defender a gente. Tu vê, assim. Porque o cara era um cara grande, assim, forte. E aí o Guto me chamava, assim, eu não saía do lugar. Eu fiquei em transe, assim. Ele, vamos embora, Nath, vamos embora. Ele me pegou pelo braço, assim, e vamos indo. E a gente foi em direção ao carro e o cara atrás, gritando. E aí eu voltei, assim, sabe? Eu falei, não, peraí, eu preciso voltar e falar o que eu preciso falar. E aí o meu editor no ponto, porque a gente tem um ponto, né, que a gente fica escutando o que tá acontecendo no jornal, e os editores dando regressivas pra gente. Olha, tu entra ao vivo daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto. E até durante o próprio ao vivo, tu tem 30 segundos. Encerra, sabe? A gente precisa desse controle de tempo. Imagina se uma pessoa falando no meu ouvido, tem que terminar. Meu Deus! Eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vou terminar a história e te dou mais detalhes. E aí, eu falei, não, eu preciso voltar. Falava pro Dani, que era o meu editor. E ele, tu tem 3 minutos pra sair daí. Aí a gente correu pro carro, fomos pra beira da praia, que é perto. Guria, eu vejo esse ao vivo hoje, eu dou risada de mim, porque eu falo foita, assim, sabe? Sem fôlego, quase atropelando as palavras, que é uma coisa que eu não faço ao vivo, né? Dicção tranquila. Eu dou risada, mas eu digo que, olha, gente, eu lembro que eu voltei, falando, eu resolvi voltar, eu disse pra produção que eu ia voltar, que eu queria dar informação, era uma informação importante sobre trabalho, e que a gente fique em paz. Aí eu dei uma mensagem lá no final, que eu não lembro nem o que eu falei, não lembro, só veio assim, despejei o que veio na mente. Chico Xavier. É muito, assim, eu não lembro uma palavra que eu falei, só assistindo.
E aí, quando terminou o jornal, que foi a última coisa, né? Aí o cinegrafista foi pra praia pra dar aquela imagem final. E aí as coisas que marcam a gente, né? Tudo tem um lado legal. Como a gente tava na beira da praia, no meu lado direito era a praia, no meu lado esquerdo aqueles prédios na beira da hora ali. E eu olho pro lado, tinha um pessoal, acho que eram umas 3 pessoas de uma mesma família. E eles deviam estar assistindo. E eles começaram a me aplaudir, guria. Eu caí no choro, né? Sim. Eu tava firme e forte. No momento que aquilo aconteceu, caí no choro, assim, caí no choro. Passou atenção, caí no choro. Aí o Guto veio me abraçar, enfim, o pessoal abanou. Isso aí, tem que bater o palmo. Sim. Nossa, assim, são as coisas que a gente não esquece, né? Sim. As coisas que a gente não esquece. E do ponto, deixa eu te contar. O do isso ponto. É uma coisa que as pessoas não sabem, bastidores legais. Ponto é um celular, só pra começar de conversa. É um celular. É um celular bem simples que a gente usa só para ligações, assim. E fone de ouvido. Então, ele é feito por ligação. Eles fazem ligação. Ligam do telefone lá da produção, lá da sede da RBS. Onde estavam acontecendo ali os cortes de vídeo, de áudio. E eles deixam a gente linkada, como eles falam. Então tá. Bom, olha, Natália, falta 1 hora ainda pro teu ao vivo. Faltam 10 minutos, tá? E aí, assim, eles vão dando a regressiva. Faltam 10 segundos. Aí, 10 segundos eu já fico quietinha ali, paradinha, ouvindo. Aí eu começo a ouvir o estúdio. Aí eles colocam o estúdio, os apresentadores. Os apresentadores. Que vão me chamar. Tá, nisso rola o ao vivo. E já aconteceu várias vezes de ficarem falando no ponto. Mas o editor, ele já sabe como é que funciona. Então, ele dá a regressiva. 10 segundos, 30 segundos. Encerra, pode encerrar. Esse tipo de coisa. Ou então, ao contrário, tem mais minuto, tem mais tempo. Pode ficar falando. Já aconteceu também. Várias vezes isso, assim. E já aconteceu de me dar informações pelo ponto também. Olha, Natália, pergunta mais isso aqui. Ou explora mais tal Meu tema. Deus. E aí haja concentração mesmo. Haja concentração. Aí, mas o pessoal também, eles sabem como é que funciona. Enquanto o entrevistado fala, eles falam comigo. Não quando eu estou falando, né? Mas sabe que tu já deve ter assistido quando o repórter tira o fone. Uhum. Isso acontece quando, por algum errinho, às vezes, técnico, a gente se ouve. Sanduíche. Lembra do sanduíche? Sanduíche. Então, tu tá te escutando. Gente, é a pior coisa do mundo, porque não tem como se concentrar. Porque ainda tem um delayzinho de 1 segundo, então tu tá te ouvindo o que tu estás falando com atraso. Tá então louco. não tem como. Aí eu sempre dava o sinal, eu tirava 1, se não mudava, eu tirava o segundo, e aí eu só dizia pro editor, azar o teu, porque eu não vou conseguir ouvir a regressiva final. Que faltam 10 segundos, faltam 30 segundos. Às vezes, se o ao vivo era mais tranquilo, eu conseguia botar 1 de volta. Às vezes dava, assim, pra botar 1 de volta. Aí eu botava só 1, que aí, não tô mais me ouvindo, vou ficar com esse aqui. Se dava, ainda botava o outro. Tudo é prática. Tudo é prática. Prática do dia a dia que a gente ia fazendo e aprendendo. Cada ao vivo era um ao vivo, né? Mas por isso que era legal, assim. E acontecia de passar pessoas na frente da câmera, às vezes. Passava falando alguma coisa, às vezes boa, às vezes ruim. Então é isso, a gente avaliava muito, assim, ao vivo. Mas isso que era legal, porque é o desafio, é o frio na barriga. Não, esse negócio do ponto aí eu ia me atrapalhar, com certeza. Imagina, é que mesma coisa que eu tô aqui no Sinceronas, tem alguém aqui no ponto me dizendo, faz mais uma pergunta pra Natália, porque faltam tanto tempo ainda pra tu terminar. Então tu imagina quando tu tava com alguém, ao vivo, algum entrevistado, ou às vezes sem entrevistado, porque é pior ainda. Olha, Natália, o ao vivo da repórter X que vem depois de ti caiu. Aconteceu alguma coisa, o sinal caiu, ela não conseguiu chegar a tempo, tu vai ter mais 2 minutos. E vai. E desenvolve. Já me aconteceu várias vezes. Mas eu falo pouco, né? Como vocês podem ver. Fala bem pouquinho. Bem pouquinho. Então, pra mim, sempre foi bem tranquilo. Bem tranquilo. É ótimo. Muito legal. E uma outra curiosidade também que eu tenho, né? Que a maioria das pessoas tem, assim, da vida do jornalista é essa questão das viagens. Como é que são essas viagens para reportagem, né? Ficar longe da família. E entrevistar pessoas desconhecidas também, sei lá, lugares desconhecidos. Sim. Tu também tem a tua curiosidade com relação ao local. Como é que são essas viagens, viagem com a equipe também de reportagem contigo, como é que funciona? Então, na época da RBS, que agora é diferente, porque eu viajo agora também, né? Sim. E agora é bem diferente, mas aí depois eu entro, né? A gente entra na segunda parte, eu te conto como é que é essa segunda parte. Mas na época da RBS, a gente não viajava tanto. Não viajava tanto, assim. Foram algumas vezes, principalmente para essas coberturas de praia. E eram 15, 18, 20 dias fora de casa, até. Mas eu sempre adorei, sabe? Eu sempre adorei, assim. E o Rodrigo, que é meu marido, é super compreensível. A gente se falava todos os dias. Ele sabe como a minha carreira é importante para mim. Então, ele me motivava muito, né, essa questão.
E era muito legal. E ele me via, né? Todos os dias ele me via. Te via na TV. Ele me via. E aí, mas funcionava dessa forma, assim, sabe? Principalmente quando a gente tinha que ir pra praia, né? Pras coberturas de praia. Ficava mais tempo. Se não, eram viagens mais curtas, assim, sabe? E alguma pauta muito específica. Teve uma vez que eu fui pra Pelotas, inclusive, pra fazer uma reportagem pro Fantástico. Aquilo ali foi muito bacana. Foi um pouquinho antes de eu sair. 2 meses, acho, antes de eu sair. Foi muito legal a história, assim. Foi uma história que eu mesma cavei, assim, como a gente brinca. Sim. E acabou indo parar no Fantástico, foi a matéria, aquele dia mais assistido do Fantástico. O pico de audiência. Foi demais, eu amei, assim. Sim. Uma baita experiência. Então, esse tipo de coisa, são 3 dias fora, uma semana no máximo, talvez, sabe? Alguma série especial. É assim que funciona, mas é muito bem trabalhado isso antes, não é? É muito difícil ser de supetão, assim. Só se, por exemplo, acontece como da Kiss. Sim. Eu tava em Rio Grande ainda, então eu não vivi isso aqui em Porto Alegre. Sim. Então eu só conversei com os colegas que estavam na época, né? E foi isso, assim, tava em casa, te ligavam assim, arruma tuas coisas, daqui a 2 horas estão passando aí pra te pegar, tá indo pra Santa Maria. Então, são momentos assim. Mas é difícil. É devido a uma tragédia factual muito grande, sabe? Ou um factual, de fato, muito, muito urgente. De ter uma viagem assim. Senão ela é bem produzida. A equipe, todo mundo era sempre muito legal. Eu me dou bem com todo mundo até hoje, assim. Cinegrafista, auxiliar, que é o motorista também. O auxiliar que é o que ajuda a carregar as coisas. Que troca ideia sobre a pauta também. E que é o motorista. Sim. Então, somos 3 sempre nas viagens. Então, assim, sempre foi muito tranquilo. Muito tranquilo. E não chega a viajar 2 jornalistas juntos, não, né? Porque são pautas diferentes, né? É tu e a equipe só. Por exemplo, a exceção da Kiss. A Kiss é uma exceção. A Kiss, eu me lembro que foi muito importante. Até o Bonner, né, gente? Até o Bonner foi pra Santa Maria, né? Então, as equipes aqui de Porto Alegre foram todas praticamente pra lá. Foram em peso pra Santa Maria. Então, são devido a esses acontecimentos, assim. E quando teve o julgamento da Kiss aqui, em dezembro de 2021, esse eu participei todos os dias, 10 dias eu fiquei dentro do fórum. Também, além da nossa equipe aqui de Porto Alegre, veio a equipe de Santa Maria, sabe? Então, o pessoal veio acompanhar também, produzir os materiais deles. Então, é momentos específicos, assim, bem especiais para ter tanta gente viajando junto. Senão, são pautas específicas mesmo. E deixa eu te perguntar mais uma curiosidade que eu tenho. Quando vocês iam pra praia, ficavam lá na praia, como é que é a questão do horário de trabalho de vocês? Não é só ao vivo, né? Não, mas... O que vocês fazem? Se tem uma coisa maravilhosa, chamada Ministério do Trabalho. Que assim, cobra muito isso, a RBS sempre respeitava muito isso, que são as 8 horas de trabalho por dia. Com o intervalo já incluído, no total eram 8 horas. A gente, na praia, a gente jogava um pouco, a gente não vai almoçar, a gente vai passar um pouco o horário do almoço, mas depois a gente sai mais cedo. Isso era muito cobrado da gente, muito, 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 assim, sabe? E era super respeitado por todos, tanto pela equipe, como por quem tava aqui, né, em Porto Alegre, na edição. Tinha um dia, assim, olha, a gente vai ficar um pouquinho mais gravando porque a gente tá terminando uma gravação, mas amanhã a gente vai sair mais cedo. Então, tudo era... Ia compensando. Tinha que compensar de alguma forma se acontecesse isso. Mas não era o indicado. Então, assim, na maioria das vezes, a gente entrava às 5 da manhã, porque tinha que fazer o Bom Dia Rio Grande, que era o maior jornal. Então, a gente precisava de ao vivo no Bom Dia Rio Grande. Era difícil fazer ao vivo no RBS Notícias, por exemplo, que é um jornal bem menor. Sim. Mas acontecia também. Então, assim, a gente saía às 5, a gente entrava às 5, saía às 1 da tarde. Então, era muito bom, a gente conseguia aproveitar bastante a praia, isso é muito bom hotel, mesmo. mas a gente trabalhava muito quando estava lá. Sim. Porque tinham demandas de todos os jornais e da Globo. Então, era a demanda do Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço, do RBS Notícias, da Globo News, da Globo mesmo, determinadas matérias, algum assunto que se destacasse. Então, a gente fazia reportagens na praia para os jornais, e isso cansava muito, né? Ficar no sol, ficar na areia, no calor, cansa muito. De roupa, né? De roupa. Não tá Então, assim, a gente trabalhava muito nessas 8 horas, mas a gente conseguia descansar e aproveitar também. Isso era muito legal. Sim. Eu nunca gostei muito até do Litoral Norte. Sou cria do Litoral Sul, né, gente? Sim, Cassino. gosto do Cassinão. Que é outra vibe, inclusive. É uma praia mais raiz, como a gente fala, né? O Litoral Norte não tem uma característica diferente. E eu aprendi a gostar até do Litoral Norte. Capão mesmo é uma cidade, né? Cassino, Capão as pessoas acham que Cassino é uma cidade. Não é um bairro de Rio Grande. Então é diferente. Então, assim, a gente ia para todas aquelas praias ali. Era bacana porque a gente explorava, eu conhecia praias novas, até menos badaladas, sabe? Torres é uma praia sensacional que eu passei a conhecer mais. Litoral Norte eu passei a conhecer mais por causa dessa cobertura, que era uma coisa que tu tinha me perguntado também antes, né? Até das viagens, de tu conhecer também os lugares. E o Litoral Norte, posso dizer que conheço, assim, muito.
Conhece tudo? Conheço tudo, até cachoeiras. A gente fez uma matéria especial de cachoeiras. Então, foi na época da pandemia que a gente fez a cobertura de verão. Mas a gente pensou, tá, vamos tentar dar um enfoque diferente. Vamos ver, mostrar lugares do litoral norte que as pessoas possam ir para ficar mais isoladas. E aí, a gente fez um especial de cachoeiras do litoral norte que eu nunca imaginei que existisse. Sim. Então, foi muito legal também, uma baita experiência. Sim, muito bom. E que mais que eu tava pensando aqui com relação a reportagens? O que mais que vocês fazem no jornal? Não é só reportagem ao vivo? Não, isso é bacana de falar, assim, ó, porque muita gente não sabe, né, como é que funciona. Porque são 8 horas de trabalho, aí tu tem as horas do jornal, mas tu vai ter horas fora o jornal que talvez tu tenha que fazer outras coisas, né? Reportagens, né? Porque a gente tem assim, vamos lá. Tem o ao vivo, que é o que acontece ali, ao vivo, né? Que tá acontecendo, tá sendo transmitido e era isso. E tem as reportagens, as gravações, né? Que a gente diz. Que são as reportagens que vão durante o jornal. Que tem entrevistas, que demandam uma edição, um texto bem pensado, bem elaborado, imagens feitas com calma. Isso aí a gente faz durante os ao vivo. Às vezes tem horário, tem o ao vivo no Bom Dia Rio Grande e no Jornal do Almoço. Mas e o resto da manhã? Aí a gente grava, a gente vai para algum lugar específico. Ó, a gente vai gravar hoje uma reportagem sobre o aumento dos podcasts em Porto Alegre. Olha, então primeiro a gente vai lá no estúdio, lá no Centro Histórico, né, de Porto Alegre, a gente vai mostrar a Letícia apresentando o podcast dela, já faz um ano, a gente vai chegar aqui, a gente vai entrevistar a Letícia, a gente vai fazer imagens, os detalhes do pessoal trabalhando fora também, o pessoal trabalhando aqui, as entrevistas, sabe? O repórter às vezes vai gravar uma passagem, que quando o repórter aparece na reportagem. Isso. Pronto, aí daqui a gente vai sair para falar com algum especialista em comunicação, para falar o porquê desse crescimento. A gente vai falar também, sei lá, com alguém da psicologia, para falar, a pandemia teve a ver com isso? Entendeu? Sim. Então é um assunto para ouvir todos os lados envolvidos. Sim. E isso eu tô te dando um tema, né? Mas pode ser sobre política, polícia, economia, esporte, polícia, qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Comportamento, entretenimento. Isso é que é legal, assim, da minha profissão. Que eu aprendo um pouquinho de cada coisa. Sempre. E as reportagens, essas que vocês fazem, que é gravado, essa pauta, alguém sinaliza pra ti ou tu precisa ter ideias de pautas diferentes? As duas coisas. Tá. As duas coisas. Porque a gente que tá na rua, a gente vê e conversa, vê muita coisa e conversa com muita gente. Então a gente, olha, era difícil não chegar com alguma ideia, né, de pauta. De pauta para reportagem ou de ao vivo também. Então, muitas vezes a gente debatia isso na reunião de pauta, que tem reunião de pauta diariamente, existe essa reunião de pauta de todos os jornais, geralmente depois do jornal. Mas, como aqui em Porto Alegre, a realidade, eu tô te falando da RBS, né? Sim. A realidade de Porto Alegre é muito diferente do interior. Sim. No interior era eu fazendo tudo. Desde a produção, a reportagem, edição de texto, edição de vídeo, fazer tudo, né? Aqui é diferente. Aqui, como é muita demanda, eu fazia só a reportagem na rua, né? Mas a produção dessa reportagem era feita um dia antes, pela produção, porque aí tem pessoas que trabalham na produção, pessoas que trabalham na edição de texto, pessoas que trabalham só na edição de vídeo. Então, assim, quem produzia a pauta, quem liga, marca para o entrevistado, olha, quem sabe a gente fala com fulano, com ciclano, eu tenho uma ideia melhor. Então, essa troca acontece na reunião de pauta. O produtor anota tudo isso e vai sair dali para gravar, para marcar para o outro dia. Então, quando eu chegava para minha pauta, pela agilidade, pela distância de Porto Alegre, das coisas, né, aqui dentro da capital, eu já chegava com tudo pronto. Olha, a tua pauta começa a tal hora com tal entrevistado, depois você vai em tal lugar, às vezes chegava e ia 4 lugares diferentes, assim, da mesma pauta. Mas já estava tudo marcado, porque a gente precisava dessa agilidade, né? Aí, quando tu volta com o material, aí a gente faz a decupagem do material, que a gente chama. Botava o fone, ouvia tudo que era dito nas entrevistas e escrevia as partes que eu achava que eram mais importantes. Isso com a experiência também a gente vai pegando, né? Eu já sabia, quando eu gravava, eu já sabia mais ou menos, prestava atenção no que a pessoa falava. Isso aqui eu vou usar para tal trecho. Ou isso aqui eu vou botar no off, que é a minha voz na reportagem, não é a pessoa falando. Não, isso aqui eu prefiro que o entrevistado fale. Então a gente já faz essa divisão. E vai escrevendo o texto. Porque tem narração também, né? Que é o off, a narração é o off. Então, é a narração do repórter. Então, eu já vai fazendo o texto junto com as entrevistas. Beleza, terminei o texto. Aí, o editor do meu material, o editor de texto, ele vai olhar, vamos cortar isso aqui, quem sabe a gente coloca isso aqui diferente, sabe? É uma pessoa que vai dar talvez mudar alguma coisa. É um segundo olhar no texto, né? Sim. Que é essencial, inclusive. Sim, vai, às vezes, te ajudar a cortar. Porque eu era muito apegada, às vezes. Eu passei 1 minuto do previsto. Não, temos que tirar 1 minuto do TVT. Sim. Ou 30 segundos, que seja, né?
E aí ele ajudava a fazer isso, o editor. Sim, porque às vezes é uma coisa que tu acha que é mega importante, às vezes talvez não é assim tão crucial. E vice-versa, né? E aí a gente... Tá, isso pronto, eu gravava, entrava numa sala, gravava minha narração, e aí o material passava todo pro editor de vídeo. E ele finalizava. E muitas vezes, eu sempre gostei de olhar tudo o material que eu tinha, olhar as imagens, porque muitas vezes a imagem do cinegrafista mudava meu texto. Olha, o cinegrafista conversava muito, a gente conversava. A reportagem não era do repórter só, era de toda a equipe, né? E o cinegrafista dizia, olha, Nath, fiz uma imagem sensacional, assim, assim, assado. E às vezes eu mudava o meu texto para começar com aquela imagem, ou para terminar com aquela imagem, né? Uhum. Então isso é muito legal, porque a imagem às vezes conta tudo, né? Sim. Não precisa falar muito. E aí eu às vezes fazia essas anotações ali na lauda que a gente fala, que tudo isso ia para o editor de vídeo. Finalizado, a gente assistia, aprovado, ia pro ar. Esse era o processo, assim, uma forma bem simples falando. E não era muito demorado, né, Natália? Até porque às vezes vocês têm uma pressa, assim, Sim, depende. Às vezes eu gravava de manhã pro meio-dia. Era super rápido de fazer, então. Eu achei que demorasse mais. Não, muitas vezes as minhas pautas do dia eram pro dia. Então, assim, eu tinha 3 horas pra tudo. Então, era uma loucura. Meu Deus. Às vezes, a gente sempre carregava um equipamento de internet, que era o equipamento que a gente entra ao vivo, que é o Live View. E aí, a gente gerava todo o conteúdo da rua. Olha, tá com trânsito, a gente não vai chegar a tempo. Gerava as imagens e as entrevistas pela internet. Chegava lá na edição em perfeita qualidade. Eu gravava dentro do carro, na minha narração. E era isso. Mandava o texto pelo WhatsApp pro editor. E é muito a questão que tu tem que ser muito, como é que é? Até eu diria uma pessoa inteligente, porque como é que tu vai fazer isso tão rapidamente? Sim, e muito focado, né? E tu tem que entender daquilo que tu tá falando. Tu não pode falar besteira, né? Não, exatamente por isso também que existe o editor, pra ajudar. Olha, por de onde saiu essa informação? Que às vezes a gente vai escrevendo de alguma coisa que a gente ouviu, que a gente viu, que a gente leu, mas peraí, calma. Será que isso é sério? Aí eu falei, não, foi o entrevistado que me disse, tá aqui gravado, sabe? Então, assim, isso era uma coisa que eu achava muito legal. Porque às vezes também eu saía pra gravar e não voltava pra redação antes do jornal, porque eu tinha que entrar ao vivo pro jornal. Então era isso, fazia reportagem na rua, gerava pelo sistema, esse que eu te falei de internet, mandava pelo WhatsApp o texto, gravava dentro do carro, com o carro todo fechado, em silêncio, que aí abafa o som, e era isso. Na pandemia, que eu gravava embaixo das cobertas, quando eu fiquei em casa um tempo. A pandemia é um capítulo à parte, né? Porque a pandemia deve ter sido eu uma cheguei loucura. a ficar em casa, no home office, né, por um tempo. Eu não queria. Eu era uma das que não queria, mas precisei ir em algum momento. Foi bom pra minha saúde mental. Hoje eu vejo. Mas eu montei em cima da mesa, comprei uma ring light. Eu me lembro que eu tive que ir a Canoas comprar, porque não tinha mais em Porto Alegre. Ah, sim, terminou tudo. Comprei uma ring light, montei um cenário na minha mesa, assim, da sala, que o fundo ficava legal. Botei o celular ali no tripézinho e era dali que eu entrava ao vivo. E aí, às vezes, eu fazia reportagens, gravava entrevistados, porque era tudo online, né? Tudo online. Tudo online. Isso é uma coisa boa que ficou, sabe? Esse legado. Porque antes a gente não fechava reportagens no dia, porque o entrevistado não podia. Não tinha horário pra ir se deslocar, ou, né, pra encontrar com a gente. Porque demanda muito mais tempo. Tu encontrar, tu gravar, tu conversa, demanda tempo. E aí, com a pandemia, não tem mais isso. Olha, em 5 minutos a gente grava. Porque é ligar ali a câmera, pergunta, eu faço a pergunta, deu. Literalmente 5 minutos eu levava pra gravar. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Então, isso aí foi uma coisa boa, um legado bom que ficou, assim, sabe? Dá pra gente dizer assim. Agilizou muito, muito nosso trabalho. E aí eu gravava minha narração embaixo das cobertas no meu quarto, fechava a porta, fechava a janela e me enfiava embaixo das cobertas pra abafar o som. E era isso, gente, assim, são coisas que a criatividade que vai nos levando e isso dá uma cancha pra gente, né? Dá. Pra tudo, assim. Então, são coisas que eu uso hoje, inclusive, na profissão também, no meu atual trabalho. É incrível. Tu sabe que essa questão da pandemia, né? A gente, como tem escritório de consultoria, né? Então, para nós, assim, foi uma diferença muito grande. Eu me lembro que a gente vinha a Porto Alegre, ficava, às vezes, um turno aqui trabalhando com uma empresa só. Quando que hoje a gente atende empresas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de tudo que é lugar lá do norte do país, lá de Fortaleza, a gente atende, faz um trabalho muito legal de consultoria com eles financeira, organização financeira, e
tem essa facilidade de desligo aqui com fulano, tô ligada lá em São Paulo, desligo aqui, tô lá em Fortaleza, Isso desligo é aqui, bom. tô lá em Porto Alegre, tô lá não sei aonde, né? Hoje não temos limites mais. Não. Eu entrevistei gente Pode do mundo atender inteiro. de tudo que é lugar. Entrevistei gente do mundo inteiro, assim. Nossa, isso fez uma diferença, assim. Foi muito bom, um legado muito bom que ficou. E que bom que as empresas, pelo menos a RBS, manteve isso, assim, sabe? Se atualizou, né? Se atualizou. Acho que o próprio home office, né? Essa questão até do ser híbrido. Na minha profissão, um pouco mais difícil. A gente quer estar, inclusive, na rua, né? Conversando com as pessoas. Eu peguei Covid, inclusive, em novembro de 2020, durante o primeiro turno das eleições municipais. Nossa. Eu lembro direitinho. Tenho certeza que foi ali. Foram 3 dias depois eu comecei com sintomas. Dor de cabeça, assim, mais. Eu não tive muita coisa, graças a Deus. Mas eu lembro direitinho que era um dia muito quente, era um domingo muito quente. A gente de máscara. Passava álcool gel de 5 em 5 minutos. Mas eu tirava a máscara, secava, assim, sabe? Botava de novo. Aí vinha muita gente falar conosco. Então, eu tenho certeza que foi ali. Não tinha vacina, né? Não tinha nada ainda. Foi bem assustador. Mas foi bem tranquilo, ainda bem. Graças a Deus que passou, né? Ainda bem que passou. Mas a pandemia, com certeza, foi um período complicado, mas trouxe muita coisa boa, né? Com certeza, né? Tem que enxergar dessa forma, né? Muita coisa boa. Tem que pensar nesse lado. Tem, com certeza. Tem que pensar assim, porque senão a saúde mental vai pro brejo. Processos que se agilizaram, que se adiantaram, né? Que talvez demorassem ainda anos para acontecer e que obrigatoriamente tiveram que acontecer. E isso foi bom, né? Muito bom. Então, agora que a gente falou bastante da profissão de jornalista da Natália, ali a questão da televisão, eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua vivência agora nessa tua transição de carreira para a vida militar, pro exército. Ninguém acredita quando eu falo. Hoje tem muita gente. Ninguém imagina que a Natália ia virar do exército. Quando eu entrei no exército, as pessoas... Não é a mesma pessoa. Como assim? Primeiro, assim, eu sou uma pessoa que precisa muito de desafios na vida, assim. É uma coisa que me motiva, sabe? Diariamente. Eu preciso ser desafiada. E era uma coisa que eu já não tava mais sentindo, sabe? E eu amo o meu trabalho, o que eu fiz na RBS. Nossa, sou eternamente grata. Mas eu precisava de novos rumos na minha vida, assim. Tava cansada daquilo ali, eu precisava crescer mais. Precisava crescer como pessoa, como profissional, enfim, precisava mudar os ares. Minha mente estava parada, inclusive eu não estava tendo tempo para estudar, não tava, né? E hoje eu tô fazendo uma pós também, hoje eu consigo ter mais tempo. E aí, mas eu pensava, o que eu vou fazer se eu sair da RBS? Não me enxergo fazendo outra coisa. Né? Nada me brilha o olho. Sim. Que isso é muito importante, né? Aí, no dia 1º de junho de 2021, eu fui fazer uma reportagem pela RBS no Museu Militar, que fica aqui no Centro Histórico. Estava reabrindo depois de uma reforma. Cheguei lá, nossa, é demais aquele museu. Tu já foi ali? Sim, já fui. É sensacional ali. É muito bacana. Eu adorei, achei muito legal. E aí tinha um jornalista me acompanhando, que hoje é meu colega, Pablo. Ele é da comunicação social do Comando Militar do Sul, me acompanhando, né? Como acontece sempre. Tu vai em alguma instituição, tu vai em algum local, vai ter um jornalista que representa a instituição contigo. Sim. E aí, papo vai, papo vem com ele. Eu contei que eu já tinha feito o concurso da Marinha em Rio Grande. Eu tinha feito. Tinha ficado, acho que em 6º lugar, e eram 2 vagas. Sim. Me lembro que eu fui bem, mas que não deu, né? E foi bem na época que eu vim pra Porto Alegre, então eu meio que disse, tudo bem. Sim. E ele assim, olha, então eu vou te dizer uma coisa. O processo seletivo pra tenente, pra oficial do Exército, tá aberto. Tem mais 9 dias. E tem pra jornalista, vaga pra jornalista. E eu, tá bem. Aí ele me encaminhou pelo WhatsApp o link. Cheguei em casa aquele dia com isso na mente. Eu falei, vou me inscrever. Pensou assim, vou mudar o rumo. Vou me inscrever. Curiosa, sabe? E aquilo brilhou o meu olho. Porque nunca antes alguma coisa tinha brilhado. Abri o computador, comecei a me inscrever. Levei 8 dias para finalizar a inscrição, porque era muito documento. Muita informação. Tinha que ir em cartório, vários passos, assim, né? E aí, finalizei a inscrição. Tá bem. Nisso, aí demora, né? Foi um processo de 6, 7 meses, né? Porque é um processo burocrático também, né? Tem recurso, gente que entra com recurso, aí tem várias fases. E a primeira fase era a prova de títulos, né? Então, contava não só especializações, mas principalmente tempo de mercado, de trabalho. Que era uma coisa que eles queriam, né? Era uma coisa que eles precisavam de alguém que soubesse botar a mão na massa. Não alguém que soubesse pesquisar, por exemplo. Então, por isso, geralmente, mestrado, doutorado é uma coisa que vale muito, né? Mas não era o foco naquele momento. E aí, o outro amigo meu que já trabalhava aqui, que é o Fábio, me ligou.
Tu viu o resultado? Não tinha visto ainda o edital. E aí eu abri, eu tava em primeiro lugar. Olha aí. De 50 e poucas pessoas, eu acho, 20 e poucas. Não me lembro, gente, não me lembro, mas era muita gente. E aí ele me perguntou, tem certeza que é isso que tu quer? Sabe assim, aquela pergunta que muda a tua vida. Assim, será que eu quero? Ponto de mudança, assim, um ponto de transição. E eu nem pensei 2 vezes. Eu só falei, é isso que eu quero. Aí tu pediu demissão? Não, porque ainda tinha muita coisa pra acontecer. Não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém. Tu ficou em off. Fiquei em off, porque ainda tinha outras fases. Vai que eu não passasse em uma fase. Sim. Mas eu tava em primeiro lugar. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí, a partir disso, eu tive prova física, que é o que eu tava te contando antes, né? Tem o TAF, né? Que é o teste de aptidão física, inspeção de saúde, entrevista, um monte de coisa. E eu fui passando fase a fase. E até que chegou, era janeiro, até. E que demorou um pouquinho mais, assim, pra sair a vaga. E eu me lembro que me ligaram de lá, era uma segunda-feira. Olha, vai sair essa semana, vai ser publicado no Diário Oficial essa semana, fica de olho. Saiu só na sexta, imagina. Passei a semana inteira dando F5, assim. Esperando. E aí, numa sexta-feira de manhã, se eu não me engano, foi 24 de janeiro. Eu olhei, foi publicado. Eu me lembro que eu enchi o olho d'água, assim, pensei, é agora. Sabe? Chamei minha chefe, era o final da manhã, tinha feito meu Bom Dia Rio Grande. Chamei minha chefe, pedi demissão. Choramos as duas abraçadas, porque eu sempre me dei muito bem com todo mundo lá. E ela falou, mas eu sei que é o melhor pra ti mesmo. Vai-te embora. E aí eu tive 5 dias pra dar uma respirada, uma descansada. E aí entrar. E aí, só que aí assim, ó, que as pessoas não sabem muito bem como funciona e são bem curiosas. Sempre que eu posto alguma coisa nas minhas redes, o pessoal pergunta mais e tal. Esse processo que eu fiz é o processo seletivo que é temporário, né? Isso. É oficial temporário. Então, dura 8 anos no total. É o máximo de tempo que pode ficar. E tem para diversas profissões, mas para muitas mesmo. Então, quando eu entrei no Exército, eu entrei no CPOR, né? Que é o Centro de Preparação de Oficiais. Eram 56 pessoas na minha turma, entre eu, jornalista, médicos, farmacêuticos, psicóloga, dentista, os de saúde, que é um processo um pouquinho diferente. Tinha gente de administração, do direito, gente de economia, gente, fisioterapia, muita gente, muito. Só que ali, durante 45 dias, que foi a nossa formação militar, nós não éramos profissionais. Sim. Nós éramos militares. Então a gente aprendeu, eu brinco que a gente aprendeu assim, desde prestar continência, como e pra quem, até atirar. Então ali a gente aprende tudo que tu precisa saber para ser um militar. E dali, depois, dia 14 de março de 2022, que eu entrei em 1º de fevereiro de 2022, eu entrei no CPOR. 14 de março, eu fui então para o Comando Militar do Sul, que é aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, trabalhar na comunicação social do Comando Militar do Sul. E aí começou também um novo momento, né? Como vai ser esse trabalho, né? O que eu vou fazer? Quais serão as minhas atribuições, né? Como será que eu vou me sair? E tudo isso dá um gás, né, pra gente. Eu me sinto muito, muito desafiada e muito motivada com esse tipo de coisa, assim. Sim. E aí, olha, posso te dizer que já faz 1 ano e 7 meses, 8 meses, e eu não me arrependi um dia. Tudo muito legal, é muito legal mesmo. E a tua ideia depois, Nath, é fazer concurso? Não sei. Não sabe ainda? Não sei. Não tem certeza. Assim, ó, eu não fiz nem 2 anos ainda, tenho 8. E eu sou hoje 2º tenente, né? Por 4 anos eu fico como 2º tenente, aí depois, nos últimos 4, como 1º tenente. Saio como 1º tenente, não chega capitão, o temporário. Capitão já é só quem é de carreira, né? Então, assim, quando eu completar 4 anos, aí eu vou começar a pensar. Mas acho que sim, acho que um concurso seria um caminho. Não tenho vontade hoje de voltar pra TV. Muita gente, todo mundo me pergunta. Tem vontade de voltar pra TV? Não tem. Tenho saudades de alguns momentos, de algumas coberturas. Tenho a saudade das pessoas. Sim. Isso sim, muito. Eu amo eles. Mas assim, eu gosto da vida hoje como ela está. Eu acho que eu precisava um pouco mais de qualidade de vida, sabe? Que era o que eu procurava. Sim, e tu encontrou. Eu encontrei. E hoje é legal porque eu faço todo tipo de trabalho que um jornalista faz, que é assessoria de imprensa. Que é um leque, né? Quem faz comunicação social é um leque de possibilidades. Então eu trabalho. Tem rádio, tem vídeos, TV, tem rádio, tem a Rádio Verde Oliva, que a gente faz participações. Tem TV, é o YouTube e as redes sociais, mas eu faço reportagens muito legais, de vídeo, inclusive, então eu continuo fazendo o que eu já fazia.
E faço assessoria de imprensa, que é conversa com a imprensa, né? A gente posta nas redes sociais, no site. Então, eu faço texto, eu faço vídeo, eu faço redes sociais, mídias, né? Eu faço essa conversa com a imprensa. Então, é tudo muito bacana, assim. E eu fui aprendendo muito, porque eu sempre fiz só TV, né? Uhum. Então, assim, o pessoal que trabalha comigo hoje são uma família também, assim, sabe? Sim. E é muito legal. Então, hoje eu tenho essas diversas atribuições, ainda tô aprendendo muita coisa, inclusive militar, Sim. que eu digo que é uma vida à parte, assim, sabe? É uma experiência que só quem vive sabe como é que é. Sim. Mas é incrível. Mas é incrível. Aí uma outra curiosidade que a gente tem, outras pessoas provavelmente que estão nos assistindo têm, é como é que é ser mulher no exército. A gente sempre enxerga, assim, uma coisa mais masculinizada, Sim. né? É porque é o público principal, né? É o público masculino. Principal, Mas, assim, me sinto muito bem, porque é um ambiente de muito respeito, né? A hierarquia que a gente tanto ouve falar dentro do exército, de fato funciona e existe. E existe. Então, eu me sinto muito segura, muito respeitada, é muito legal e é muito interessante, assim, a gente fazer o nosso trabalho técnico, como, né, nós somos profissionais técnicos lá dentro, e conversar com outros militares, que hoje são coronéis, que são até generais, e que têm uma experiência sensacional de vida também, dentro do que eles escolheram, né, da carreira deles, e ter essa troca. Isso é muito legal, assim, eu me sinto muito valorizada lá dentro. Muito valorizada. Não que eu não me sentisse antes, mas é um outro ambiente, né? E que poderia não ser assim. Sim. Mas a minha vivência, o meu cenário, né? Onde eu trabalho, eu me sinto muito valorizada e eu me sinto muito respeitada, que é bem importante, né? E sabe o que é muito bom também? Sim. Não precisar mais arrumar o cabelo todo dia. Me maquiar todo dia se eu não quiser. Porque tem que estar sempre maquiada, né? Na TV era sempre impecável, né? Hoje em dia é a mesma roupa todos os dias. Isso é muito bom. Tu não precisa estar variando, porque tem que entrar ao vivo, tu tem que entrar... Não, tu tem que ter quase um guarda-roupa, né, Nath? Aqui em Porto Alegre, a gente tem o figurino, né? Então, assim, tem, mas ajuda. Assim... Ajuda. Mas eu usava... Tinha muita coisa que era tua. 90% das minhas coisas. Sim. Mas era legal, pelo menos tinha algumas peças-chave, principalmente, assim. E assim, hoje é a farda, é o coturno, que é maravilhoso andar de coturno. Só tem que prender o cabelo, a maquiagem fica à minha vontade, Sim, né? se quiser ou não. Se quiser. Então tem algumas regras também que eu acho isso bacana. Muita gente me pergunta, vocês estão vendo que eu estou de esmalte preto? Porque eu tô de férias. Porque senão não pode? Não, tem que ser clarinho. Então, o cabelo sempre preso, tem uma altura certa pra estar de rabo de cavalo, senão tem que fazer o coque. Questão maquiagem também tem algumas regrinhas, até o próprio brinco, acessórios em geral. E eu acho isso justo. A gente tá numa instituição que é Forças Armadas, né? Não tá ali pra um desfile, né? A gente tem que entender o cenário que a gente tá inserido, né? Sim. Então, é isso. Mas, e assim, tem muita mulher ou pouca mulher? Tem bastante. Porque onde eu trabalho, eu trabalho num lugar que é um pouco diferente, né? Do que a gente tá acostumado a ver de quartel, que são os batalhões específicos, tanto aqui em Porto Alegre como no interior. No interior mesmo, às vezes é uma mulher, 2. Sim. Aí poucas mesmo. Mas eu trabalho num ambiente administrativo, né? Que é o comando aqui no centro de Porto Alegre, num prédio que tem 6 andares e diversos setores. Então tem muita mulher, muita mulher. Isso é legal, isso é bacana. Isso é bom. É bom a diversidade. E tem que ter, né? E agora as mulheres também são aceitas na AMAN, né, que são as agulhas negras, que exatamente, que são os cursos que justamente formam os oficiais, né, sim, para chegarem, quem sabe, a general, né, sim, então as mulheres já fazem parte dessa realidade, que são os combatentes, né, sim, porque as mulheres de hoje que são de carreira, elas são do quadro de oficiais complementares ali, né? Sim. Então entraram também pela sua profissão. Sim. Então hoje, mas já temos as combatentes hoje também, que são as da AMAN. E é muito orgulho ver isso, né? É muito legal. Era um atraso, devia ter entrado antes, né? Sim. Mas é muito legal ver que isso já é uma realidade. E é isso. A mulher vai estar onde ela quiser e é isso aí. É isso aí. É isso. Natália, mais uma pergunta. O que o repórter faz no Exército? Assim, quais são as atribuições do repórter em si? E eu acho que tu pode falar um pouquinho dessa questão das enchentes que teve, que tu foi fazer uma operação especial lá.
Vou focar Que a gente nisso. até estava tentando marcar, lembra? E não estava Sim. conseguindo por causa disso. A gente viveu, eu respirei aquilo ali, né? Isso, No Vale e eu do queria que tu Taquari. falasse um pouquinho, que eu acho que é Tá. um pouco do trabalho do Exército de auxiliar as pessoas num momento de desastres mesmo, né, climáticos, ou que seja outras coisas que Fazendo o seu acontecem. papel institucional, né? isso aí, Total, cumprindo isso. total o seu papel institucional. Isso, de auxiliar as pessoas. Isso foi tão bom, tão legal de acompanhar, até emocionante fazer parte disso, assim, sabe? Por quê? Porque eu cumpri a minha missão como militar, mas eu também realizei todo o trabalho que eu, como jornalista, que eu faria na RBS também, né? Que é estar lá conversando com as pessoas, gravando. E eu te digo uma coisa, nesses 9 anos, assim, na RBS, 13 anos no total de carreira, eu cobri diversos desastres naturais e nunca tinha visto um cenário tão assustador, Devastador. assim, devastador, triste, como esse, assim. Então, foi bem difícil. A gente foi lá, primeiro dia 6 de setembro, que foi o dia seguinte, praticamente, que aconteceram as coisas. E, nossa, era assim, devastação em cidades tão pequenas, né? Então, conversar com as pessoas foi bem complicado, foi bem emocionante. E aí, é isso, eu cheguei lá como jornalista, eu fui lá pra cobrir aquilo que estava acontecendo, pra mostrar o trabalho do Exército lá. E foi muito legal, assim, porque eu pude colocar na prática tudo que eu tava te falando, de assessoria com a imprensa, de redes sociais, de gravação, que é o que eu faço no meu dia a dia. Só que lá, essa parte foi uma prova mesmo, assim, sabe? De como estaria acontecendo. E é isso, a gente ia pra lá tanto pra fazer gravações nossas reportagens, pra mostrar o trabalho do Exército, como ajudar a imprensa queria voo de helicóptero, sabe? Ou tentar encontrar alguma fonte, alguém que mostrasse algum resgate, e a gente fazia esse contato, assim, sabe? A gente fazia esse contato entre o Exército e a imprensa. E era tudo ali, ó, acontecia ali, tinha que resolver ali. Então foi bem bacana, assim, foi bem estressante, né? Foi bem cansativo, mas foi bem satisfatório ter feito parte disso, assim, sabe? E todo o tempo postando nas redes sociais do Comando Militar do Sul, o que o Exército estava fazendo, tanto que nós somos muito elogiados, a comunicação do Exército internamente, assim, Sim. sabe? Pelo trabalho que foi feito, pela divulgação do trabalho que foi feito. Sim. Porque lá no início as Forças Armadas foram questionadas, inclusive. Cadê as Forças Armadas? Só que já estavam lá. Só que é um trabalho que não aparece tanto às vezes, sabe? Sim. Porque tá lá, com, literalmente, pé na lama, ajudando as famílias a limparem as suas casas. Sim. E às vezes não aparece, né? E aí a gente, com o nosso conhecimento, nossos contatos dentro da imprensa, eu e meus colegas, a gente foi falando com eles, mandando material, oferecendo entrevistas, oferecendo pautas, e aí esse cenário foi mudando. E esse é o papel do assessor de imprensa, né? Isso. É o papel do assessor de imprensa, que é vender a sua instituição, né? Nesse caso, é mostrar o trabalho que estava sendo feito. Foi bem legal, foi bem positivo depois, que a gente conseguiu, de fato, manter esse diálogo, né? E mostrar. E agora a gente tá continua, essa operação não terminou, né? Porque Sim. saiu um pouco do Vale do Taquari, foi pra região sul, região noroeste, Santa Catarina e Paraná também, Santa Catarina, né? tá. E a gente também, porque, até pro pessoal entender, eu trabalho no Comando Militar do Sul, cuja sede é em Porto Alegre. Só que o Comando Militar do Sul abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nossa, eu não sabia. Eu achei que era só aqui, Rio Grande Não. do Sul. Então, o Comandante Militar do Sul, ele fica aqui. A sede é Porto Alegre. Mas Santa Catarina e Paraná também fazem parte. Então, a gente também vai tem que dar ter atenção à vai operação. ajudar lá também. Até mudou. Antes era a Operação Taquari, agora é a Operação Ânimo Forte. Enfim, vão dando nome às operações, assim, sabe? E é muito legal de ver, assim. E é nessas horas que a gente vê como os militares são engajados, sabe? Isso é bacana, assim. Era um universo que eu mesma não conhecia antes, Sim. sabe? Tem uma militar na minha família só. E então foi bem emocionante fazer parte disso, sabe? Mostrar o trabalho, ver como as pessoas são engajadas, solidariedade de todos, não só dos militares também, mas todo mundo junto, né? Então, é uma ajuda humanitária, né? É uma ajuda humanitária. Nesse momento de tristeza ali, né, que foi devastado tudo, Isso. Alguém precisa ajudar. Alguém precisa ajudar. E em agosto, um mês antes, eu estava no Paraná, participando da Operação Paraná, que foi um exercício de ajuda humanitária, que reuniu aí 13 países mais o Brasil, para justamente fazer um exercício de ajuda humanitária. Como se agiria em determinadas situações. E aí, um mês depois, aconteceu isso. E aí foi posto em prática, né? Até para o pessoal entender, né? Por que funciona esses exercícios, por que acontecem as operações, às vezes, esses exercícios, porque a gente vive um momento de paz, né? O Brasil está em paz, né? E faz parte do país isso, né? Mas, assim, se faz esse tipo de apoio. O Brasil hoje é muito presente nas operações humanitárias da ONU,
né? Fora do Brasil, no Sudão, teve a participação no Haiti. Então, o Brasil é muito presente, hoje mais ainda, sabe? Então, isso é muito legal, assim, de saber que os militares são protagonistas nisso também. Interessante. Não, muito interessante. O negócio da carreira militar é uma coisa que eu acho que é bem curiosidade mesmo de todo mundo, principalmente essa questão da mulher na carreira militar, né? Sim. É uma curiosidade que a gente tem. Natália, estamos nos encaminhando para o final. Já dá uma hora de programa muito rápido. Muito rápido. Queria que tu desse teu recado para quem está nos assistindo, né? Principalmente, assim, para quem quer buscar seus sonhos, fazer transição de carreira ou quiser ser jornalista, né? E depende de quem está nos ouvindo aí. Tem várias pessoas que nos escutam aí, do Brasil todo. Eu acho que a palavra-chave é coragem, né? Coragem é a palavra-chave e saber o que te faz feliz. Isso é muito importante, ter essa segurança. Porque óbvio que eu tive medo em deixar uma coisa que era certa, que me fazia muito feliz, para ir para algo que eu desconhecia, né? Mas eu acho que a gente precisa ser feliz. Na transição de carreira foi o que eu pensei. Eu preciso mudar, a vida é muito curta, e se não der certo, a gente dá um passinho para trás novamente. Mas não desperdicem esse tempo, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa ter coragem para tomar essas decisões e ir atrás do que a gente gosta, do que nos faz feliz. Acho que é o principal, assim, sabe? De tentar sair do seu lugar comum ali, do que tá muito fácil, muito tranquilo. Se você tem um sonho, não tem por que desistir dele, né? E não tem essa de idade, gente. Tem 37 anos. Sim. Entrei no exército... 37 anos, olha como a Natália é velha. Viu? Mas, poxa, né? Não, mas eu entrei no exército com 35. Sim. Eu tava com 35. Então, assim, não desista, nunca é tarde. Hoje em dia, principalmente, sabe? Hoje em dia, principalmente. E eu encorajo muito as pessoas, a questão das Forças Armadas. As pessoas ficam, nossa, que legal. Até hoje me perguntam, mas eu não sabia que tinham mulheres nas Forças Armadas. Como é que funciona? E eu faço questão de explicar, sabe? Porque é uma carreira muito bonita, é uma oportunidade muito legal de entender como é que funciona, sabe? É uma estabilidade também. Tem contador também lá. Tem contador, viu? Viu? Olha aí, eu sou contadora. Só que aí pro exército tem um limite de idade, tem que ter até 40 pra entrar nesse processo seletivo. Depois tem que já assumir era. Com 40, pelo menos. Então, pelo menos, isso aí tem essa limitação. Ainda tô em tempo, Natália. Exato. E jornalista, sim, é bom, é a minha paixão, né? Sim. Então, assim, não tem... Eu acho que é uma coisa que nasce muito com a pessoa. Eu essa acho questão da comunicação, sabe? Acho que sim. Mas é isso. Tu sempre foi muito comunicativa. Muito, né? Bom, a pessoa que mais conversava na sala de aula era a Natália. Era a Natália. Era eu, sempre fui. Então é isso, acho que essa é a mensagem final. Coragem pra ser feliz. É isso. Ótimo. Muito obrigada, então, a Natália, que hoje abrilhantou o nosso programa, né, do Sinceronas Cast. Agradeço muito a oportunidade de poder conversar contigo. Tô muito feliz de te reencontrar também. Muito bom. E agradecer aí vocês também que nos assistiram aí através do Spotify ou do canal do YouTube, né? Então continuem com a gente, sempre trazendo aí vários programas e programações legais, assim, que possam, principalmente histórias que possam inspirar, né? E a Natália tem a história dela que nos inspirou, então a gente também sempre tenta trazer pessoas que vão abrilhantar o nosso programa e fazer a diferença aí na vida de vocês também, né? Coragem, então. Coragem de mudar. Isso aí, gostei. Obrigada, Lê, adorei. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.